Voltamos. E no programa de hoje, estamos conversando sobre o ataque na escola de Suzano, mas é claro, as ramificações que eu tenho certeza que na sua casa, se você perdeu a oportunidade de conversar com seu jovem sobre violência, sobre o lugar dele no mundo, sobre as ramificações disso. No 99642-8473, que é o WhatsApp aqui da TV Horizonte, você consegue falar com a gente diretamente. Eu li a pergunta do Luciano, telespectador nosso, muito bacana, e ficamos quase que a metade do outro bloco dizendo disso. Luciana, pesquisas, em especial ali no final da Segunda Guerra Mundial, trabalharam uma ideia que está muito na guerra. Movimento e combate. A base da pesquisa, Cláudio, colegas nossos, psicólogos nos Estados Unidos, era essa. Quanto que você se movimentou e quantas vezes você combateu direto? É claro que o trauma está no combate direto. Se o sujeito saiu da França para a Bélgica, ele lembra do trajeto daquilo ali. Ao longo do tempo, 30 anos de pesquisa, houve um aumento do número de deslocamentos que o sujeito disse que fez e um menor número de confrontos. Ou seja, se ele relatou, eu tive 20 confrontos diretos e 10 deslocamentos, ao longo do tempo, ele reverteu isso. Ou seja, na medida em que a gente cresce, na medida que a gente vai ficando mais velho, amadurecendo, nós temos a tendência de pensar o passado como mais bonito. Talvez até como uma defesa psíquica, né? Sim. Eu não quero lembrar das quantas vezes eu fui ao confronto direto, eu quero lembrar mais do deslocamento entre a França e a Alemanha, e então eu faço esse movimento. A escola, ela não é esse jardim de lírios para todo mundo, não é, Luciana? Para ninguém. Me explica isso. São dificuldades próprias de uma educação formal. Porque a gente tem mania, tem um hábito de associar a educação à escola. E a educação, ela vai para além da escola. A gente está falando de uma formação daquele ser. A escola é um dos aspectos, é um dos lugares em que eu posso me formar. Eu me formo enquanto um conteúdo ali que está sendo, né? Em termos conteudistas, né? Sim, no aspecto conteudista, numa convivência em relação a valores como a disciplina. Você tem N possibilidades que essa formalização te oferece. Agora, a gente pensar que a escola, ela também está isenta de uma carga ideológica, é ser muito ingênuo. Tanto no caso da escola pública quanto da escola privada, né? Vamos pensar no caso da escola pública. Quem direciona as ações da escola pública? Eu posso colocar na mão daqueles professores essa responsabilidade? Não. Eu tenho um Estado que utiliza a sua política educacional para direcionar as ações conforme seus interesses. Quais são esses interesses? Aí volta na pergunta que o telespectador trouxe. São bom. Interesses que estão arraigados no nosso sistema econômico. Qual que é esse sistema econômico? O capitalismo. Cláudio, quando a gente pensa, então, que a escola, talvez para nós, eu estou chegando nos 40 no final desse ano, lembro da escola com carinho. Risonha e franca. Sim, mas, Cláudio, não são 10 professores que eu lembro com carinho, eu lembro de 2. 2. Amigos não ficaram 30, ficaram uns 4. Como que é pensar aquele sujeito que viu o caso de Suzano e pensou assim, párias, esses meninos, que alguns disseram, eu ouvi, gente que eu até gosto, que disse que bom que morreu mesmo. Como que é pensar esse sujeito que nega que a escola é um espaço de conflito? Que um playground de crianças de 3 anos, um morde o outro. Como que é pensar essa lógica? Como acolher o menino que sofre dentro desse sistema? Pois é, tem duas coisas. Um é a situação da criança que sofre, do garoto que sofre, do adolescente que sofre. Outra coisa é a estrutura da escola, né? Escolas públicas, privadas, como a Luciana falava, sofrem aí com a pressão da nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista que valoriza poder, né, e riqueza. Então, toda a estrutura é moldada para isso, né? Então, independentemente se eu vou fazer um discurso voltado para um aspecto ou outro, ele é marcado por esses interesses. Por quê?
porque a sociedade ela se reproduz na escola. Ou seja, é ensinado para esse menino não levar desaforo para casa de jeito nenhum, portanto, pegue uma arma e resolva a sua diferença, se você não conseguir. Existe a cada vez mais essa ideia sendo veiculada. Quando se fala que a faxineira teria que dar armada, a cantineira tinha que dar armada, que a professora ou o professor tinham que andar armados. Quando se ensina crianças a fazerem esse gesto e se diz que isso não quer dizer nada, é uma coisa flagrantemente em contradição com a argumentação das pessoas de que a culpa dessas tragédias é de uma escola marxista, por exemplo. Ou da área do Arthur. Ou da área do videogame. Né? Porque o discurso marxista nunca foi esse discurso desse tipo de competitividade. Né? O Marx, ele analisava a sociedade, ele descrevia como que os poderosos enriquecem e falava justamente de um mecanismo contrário, da tentativa de se buscar um equilíbrio, né? Uma forma das pessoas como é que eu posso dizer, se sustentarem, se a gente quiser dizer em forma simples, né, num regime econômico diferente. Quando eu tenho esse discurso é um discurso basicamente capitalista, é um discurso neoliberal, é um discurso que remonta ao competitivismo que havia no final do século XIX e início do século XX, que deu origem à queda da Bolsa de 29, que deu origem às grandes guerras, às duas grandes guerras, que deu origem à Guerra Fria, né, que é uma ideia de meu bastão tem que ser maior que o seu. Pois é, Cláudio, Arthur, Luciana, mas... Meu cacete, meu taco vai partir a sua cabeça. Isso que o Cláudio está falando, isso é papo de petista. Exatamente. Esse menino precisa de couro. E o professor precisa de ter, de novo, por exemplo, foi veiculado, ou a militarização das escolas públicas e tudo mais. Ou seja, toque o hino e recite o slogan da campanha, né? Assim, o que é pensar, Arthur? Assim, no videogame, então, tem que ter um controle de sangue. Lembra do Mortal Kombat com sangue e sem sangue? Sim. Vamos dizer, o controle etário, ele está ligado exatamente a esse nível de exposição, né, que você não deveria colocar. Mas, de novo, muitas vezes, por mais que eu faça o controle, né, no software, que o videogame, o jogo é um software, tá? Como um software que tem no computador. Então, você vai fazer esse controle, mas eu preciso fazer leituras, assim como quando você antigamente iria entrar num site adulto, eles perguntavam qual é a sua idade, né? Para você dar. Mas se você mente ou se você dizia 18. Então, se você 14, mente, então. ele vai te expor aquilo ali, né? Isso remete esse bloqueio. Às vezes, ele remete até um pouco sobre o que vem sendo vinculado também sobre Deep Web, né? E outros acessos, vamos dizer assim, indevidos, né, que existem. A internet, ela é uma rede. A rede, ela tem vários serviços rodando pela rede. A própria comunicação que o seu telespectador faz com você via mensagem, ela passa pela internet, certo? Mas ela não é a web. A web é um dos serviços, que é o conjunto de páginas que está ali dentro daquele espectro com o objetivo de informar as pessoas, de veicular informações. Por que pessoas buscam a dark web, a deep web para poder falarem, conversarem? Por que não faz isso lá no site do UOL, por exemplo, no bate-papo do IG? As pessoas, muitas vezes, elas têm medo, eu acho que, de se mostrar, né? Então, elas procuram um certo anonimato, né? Isso não precisa de acontecer com Deep Web. Isso pode acontecer com um nickname, né? Eu vou inventar um apelido, meu nome um avatar. Perfil né? falso. Eu tenho um perfil falso, né? Inclusive, isso ocorre, assim, frequentemente. Se você me permite só uma frase, o anonimato é a porta aberta para a patologia. Porque o anonimato permite que o que há de pior no ser humano saia para fora. Sem ser julgado. Sem ser julgado. Então, ele se sente à vontade para não ser responsabilizado. Então, quando eu coloco isso para fora, é o efeito manada. Eu sozinho não faço nada, mas no meio de uma torcida organizada, eu posso matar o cara do time adversário, que não tem problema. Não, a gente tem visto isso com a veiculação de notícias falsas. Pessoas sendo apedrejadas, né, em função de notícias falsas. Então, a Dark Web,
né, ou essa parte mais oculta que existe dentro do serviço web, né, em alguns países o controle de acesso a algumas informações ele é limitado. Limitado pelo próprio governo, pelo próprio Falamos Estado. aqui agora de países como a China, a Turquia, a Coreia do Coreia, Norte. né? Então ele, vamos dizer, o próprio Estado quer controlar isso, parecendo aquela época da Inquisição. Vamos queimar os livros porque são os livros que trazem os demônios, né, para a sociedade. As E o pessoas sonho não da podem- razão produz monstros, né? Porque ao tentar Exatamente. controlar os acessos a coisas que não seriam tão terríveis, se produz uma coisa muito mais terrível. muito mais monstruosa. Dentro disso, óbvio que existem formas de acesso a isso, isso não está veiculado, né, amplamente. Digamos que é o seguinte, antigamente a gente tinha um telefone. Nosso telefone, para a pessoa saber seu telefone, ela procurava num catálogo, certo? Tudo que está dentro da web, que é a parte... www. A www, né, é registrado, que é chamado de domínio. É aquilo que você digita lá, www. Né, tvhorizontes.com.br. Beleza. O que acontece? Ele vai lá dentro desse catálogo, procura, olha, o servidor ou o computador que guarda os arquivos da página TV Horizontes é esse aqui. Aí ele aponta para o computador e você consegue fazer o download disso e visualizar esse conteúdo. Um conteúdo que é vigiado, as É um pessoas conteúdo que é sabem o que tá vigiado, que é acontecendo, monitorado, né? que é responsabilizado. Se você coloca qualquer coisa falsa lá, você vai ser responsabilizado sobre isso. No caso da Dark Web, não existe esse registro. As coisas são feitas de acesso direto, né? Semelhante ao que você fazia, por exemplo, quando você tinha lá um Napster, ou eu quero fazer o download de um arquivo que está lá, existe um protocolo chamado FTP, File Transfer Protocol. Ele não está público. Ou quando o sujeito, Arthur, cortava as letras de um jornal e escrevia um bilhete anônimo. Escrever um bilhete anônimo, mesma coisa. É o mesmo tá? raciocínio. É o mesmo conceito. A ideia de você, ou seja, se aquilo não está exposto para todo mundo, né, e não é acessível, só é acessível a um conjunto de pessoas que, de certa maneira, compactuam com essa mesma ideia, né, eu não vou ser Arthur, denunciado. eu quero voltar no último bloco contigo. Covardia, violência, a nossa senso de não colocarmos a nossa cara, tá tudo envolvido. Vamos para um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco.